Ezequiel 2, do 1 ao 7. Glória a Deus. Eu vou estar lendo a palavra. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Ele disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. E os filhos são duros de semblante, obstinados de coração. E eu te envio a eles, e lhe dirá: assim diz o Senhor. Eles quer ouça, quer deixe de ouvir, porque são casas rebeldes. Não há de saber quem esteve no meio deles. Há de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu és filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinho para contigo, e habites com escorpião. Não temas as palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás a minha palavra, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Amém? A igreja pode se assentar. Aleluia. E eu estava meditando na palavra do Senhor. E quando Deus se refere a nós, filho do homem, homem, nós somos, frágil, nós somos limitados. Aleluia. E aí Deus sabe da nossa fragilidade. Então, o humano, nós não podemos comparar a nossa carne, a nossa humanidade, o meu raciocínio, o seu raciocínio, com o poder de Deus. Aleluia. E aí ele diz: filho do homem, Aleluia. Neste livro aqui de Ezequiel, ele fala exatamente essa palavra 90 vezes. Aleluia. E a palavra de Deus diz também que ele está escrito na Bíblia que não temas 365 vezes. Aleluia. Então, levantar, irmãos, quer dizer da posição, aleluia, que eu estou estagnada, estacionada, parada. Aleluia. E Deus não fala com a pessoa caída. Aleluia. Nós temos que levantar. Aleluia. Quando nós levantamos e nos erguemos, Ele vê, quando Ele manda você levantar e eu levantar, Ele vê em mim e você a capacidade, aleluia, de levantar e estar de pé. Aleluia. E ali, Deus age. Quando Ele diz, levanta, aleluia. E ali eu meditando nessa palavra, eu falei: Jesus, quantas vezes eu me deitei e falei: não, eu não quero mais saber de nada, eu vou ficar aqui, não quero, Aleluia. Assim, diante de um problema, não diante de servir a Deus. Aleluia. E ali, irmãos, eu deito, e aí fico bem quietinha, E daqui a pouco vem aquela força, e eu, não, eu não posso ficar aqui, eu não posso me entregar. Aleluia. Porque Deus não quer a gente caído, Ele quer a gente em pé. Quando eu me levanto, aleluia, aqui na palavra, quando Ele levantou, o Espírito entrou nele e ele ouviu a voz de Deus. Aleluia. Quer dizer, eu e você
somos dependentes de Deus. Aleluia. E ainda que a adversidade, e ainda que os problemas queiram nos parar, né? Na hora que eu me levanto, Deus age. Aleluia. Né? Eu estava essa semana, irmãos, afligida assim com algo que eu não sabia o que era, né? Mas sabe assim, o coração disparado, como quem está com medo de alguma coisa que vai acontecer. E eu ponhava a mão no coração e eu orava, e ali eu pedi um sinal a Deus. Aleluia. E Deus deu um sinal, que eu ainda disse assim: Senhor, me mostra o que está acontecendo, me dá um sinal. E eu ainda disse assim, quando eu estava pedindo um sinal a Deus: eu vou pular aqui na casa de alegria, te agradecer. Aleluia. E aí Deus deu, tipo 10 horas, 11 horas da noite. Olha como Deus faz. Aleluia. Então assim, eu sou dependente, você é dependente, a igreja que somos nós, somos dependentes. Quantas vezes, irmão, diante de adversidade, de problema, né? Aleluia, com família, às vezes com enfermidade, a gente diz: ah, não, hoje eu não vou. Mas aí quando você vê, você já está aqui. E aí quando você volta renovada. Porque aqui, como a pastora falou, aqui nós somos renovados. Aqui o Espírito Santo de Deus entra em mim e em você com renovo, com força, aleluia, e com cura, aleluia. Esta semana, né, na segunda-feira, Deus me mostrou algo, porque a gente quer ver milagre grande. Irmãos, tem pessoas aqui que, se a gente olhar, né, são milagres. Aí o Espírito Santo, né, na segunda-feira, me mostrou a irmã e o irmão, aleluia, que na pequena força, eu pensei assim: Senhor, como é difícil, mas eles sempre estão aqui, aleluia, né? Na pequena força deles, o casalzinho está ali, ó, aleluia, é um milagre. E como Deus faz, né? Quando Ele levanta, eu tenho certeza que a irmã Crispina fala: vamos, velho, né, irmã Crispina? E ali ele diz: vamos. Quer dizer, ele levanta. E o Espírito Santo, aleluia, traz eles aqui, aleluia. Porque aqui é que eles se alimentam, é aqui que eles se fortalecem, aleluia. Então, irmãos, como nós somos frágeis, aleluia, quando o Espírito entra, eu fico forte, eu fico renovada, eu não tenho medo, aleluia, né? Eu não tenho medo. Por quê? Porque mesmo com medo, quando eu levanto, eu tenho que ir, seguir em frente, aleluia. Vai com medo mesmo. Glória a Deus. Não questione a Deus. Deus tem falado muito comigo esses dias, né? E assim, eu entrei num propósito de jejum. E aí Deus começou a me revelar algumas coisas. E eu me examinando. Porque a gente se examinar não é só quando no dia da ceia, né? Para me lembrar daquelas coisas que eu fiz de errado. Se eu xinguei no trânsito, né? Se eu passei no sinal vermelho, né? Se eu gritei com alguém. Não, irmãos. Aí, toda vez que eu faço um jejum, eu não faço em favor daquilo que está acontecendo, mas eu apresento a Deus a minha vida espiritual. Aleluia. E ali Deus começou a me mostrar, né? Ana, olha aí o que você já falou quantas vezes. E é verdade. E eu falei: Jesus, me perdoa. Sabe, irmão, porque quantas vezes eu falei assim: Senhor, por que o Senhor me põe na frente do trabalho? Tem
tantas pessoas mais capacitadas do que eu. Aleluia. Mas, irmãos, quando Deus chama, eu não tenho que questionar. Eu tenho que obedecer. Aleluia. Não sou eu que vou abrir a boca. Deus é Espírito. Ele precisa que eu e você viemos aqui e falamos da palavra dele. Aí ali, eu pude pedir perdão a Deus. O Senhor tinha pedido, primeiramente, 3 dias de jejum. Mas quando eu entreguei o terceiro, que eu estou ali toda comendo tudo. Aí, quando foi de noite que eu fui orar, o Senhor falou assim: faz mais um. Aleluia. Sabe, irmãos, aí o Senhor, eu já estava até passando mal. Mas aí, eu obedeci. Por quê? Porque me pôr de pé e fazer a vontade de Deus é ouvir a voz dele e obedecer. Tem vezes que ele manda eu e você ir em algum lugar, como eu fui no correio, quer dizer, eu posso ir no correio qualquer dia, E aí eu entrei na perfumaria, aí me veio na mente, eu falei: Jesus, e Abraão, que o Senhor mandou ele sair, e não mostrou a terra, porque eu fiquei dentro da perfumaria. Aí a moça: e aí, posso te ajudar em alguma coisa? Moça, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Mas ali já estava diante de mim a moça que Deus queria falar com ele. Com ela, como é maravilhoso, obedecer à voz do Senhor. Você vê, hoje de manhã, eu fui para o médico, não peguei trânsito, voltei, fui atendida rapidinho, voltei, não peguei trânsito. Aí nossa, Jesus, está tudo muito bom, Quando eu estou me arrumando, aí deu uma dor aqui, irmãos, que eu não podia nem me mexer. E eu pus a mão e comecei a repreender, falei até para Maria. Aí a Maria: nossa, avó, mas assim do nada é o cão, pois ele está repreendido em nome de Jesus. E uma voz dizia: fala com o pastor que tu não vai. Olha só, aleluia, eu vou, aleluia. Quer dizer, quando eu me posiciono, quando eu me ponho de pé, aleluia, o Espírito Santo entra, aleluia, porque é quando eu não posso mais, é que ele vem. Aí, quando Deus foi ressuscitar Lázaro, tirar a pedra, os homens podiam fazer. Agora, mandar ele sair lá de dentro com vida, era trabalho de Deus. Então, é isso que Deus faz. Eu não sei qual a situação, irmãos, que vocês estão passando. Eu não sei qual a situação que vocês estão enfrentando. Mas Deus manda te dizer: põe-te de pé. Aleluia. E profetiza diante do problema. Vitória. A vitória é minha em nome de Jesus. Essa vitória ganha em nome de Jesus. Aleluia. Por quê? Olha só. Aqui, irmãos, ele diz assim, eles são filhos, eu te enviarei às nações rebeldes. Aleluia. Aí, irmãos, tem outra que fala assim, os filhos são duros de semblante e obstinados de coração. E eu te envio e lhe dirá: assim diz o Senhor. Quer dizer, dentro da nossa casa, ele foi escolhido para profetizar, para o povo ali. Aleluia. Então profetize. O coração é duro, é obstinado. Obstinado, irmão, são pessoas assim que, aleluia, não quer obedecer a Deus. Ele é contra a palavra de Deus. Mas eu e você somos convictos de que Deus tem poder e que Ele faz, e que através de mim e você profetizar a palavra dentro do nosso lar, Deus vai agir. Aleluia. Deus vai agir. Então, eles são obstinados de não querer, mas Deus manda a gente falar, Ele mandou Ezequias falar. Fale. Então nós temos que falar. Aleluia. Chega de noite.
Eu me lembro, irmãos, quando meu filho morava comigo, a roupa dele que eu ia lavar, né? Tudo que eu ia fazer dele, eu orava. Aleluia. Eu ponhava azeite, né? Eu me lembro que teve uma campanha do azeite, eu levei logo, foi uma garrafinha de meio litro. Ele dizia: mãe, essa comida tá tão diferente o gosto. Eu come. E ele comia. Aleluia. Às vezes a garrafinha de água, eu derramava logo dentro do garrafão de 20 litros. Mas uma garrafinha eu dava para ele. Bebe essa água. Aleluia. Quer dizer, ele não morreu sem salvação. Por quê, irmãos? Nós não tivemos filho para perder para o cão. Nós tivemos filho para Deus. Os nossos filhos são descendências, são promessas. Ainda que eles saiam. A enfermidade que tem no seu lar, né? Vício no seu marido, nada disso é problema para Deus. É desse tamanhozinho, né? Abra sua boca e profetize. Aleluia. Eu estou profetizando sobre a minha neta. Aí eu fiquei pensando, casa rebelde, é dura, né? Você fala, ela fica ali caladinha. Aí eu falo, não, daqui a pouco, que é hora do culto, ela vai dizendo, eu vou com você. Quando eu digo, vamos para a igreja? Não vou. Sabe? Quer dizer, eu não é mais nenhuma criancinha, né? Que eu posso arrumar e pegar pela mão e arrastar. Deus nos dá exemplo. Mas eu não posso deixar de falar. Não posso. E ali tudo que acontece com ela, eu digo assim, porque não está obedecendo. Se você não obedece a sua mãe, se você não obedece a mim, que você está vendo, você vai obedecer a Deus que você nunca viu? Mas eu digo para ela, Deus é tão educado, que Ele não traz na marra, né? Ele bate na porta. Falei, Gabriele, eu estou falando para você. A mãe dela, começou a falar com ela, sabe o que ela fez? Bloqueou a mãe. Por quê? Não quer ouvir. Aleluia. Casa rebelde. Garanto que tem gente aqui também que tem familiares que são assim. Mas Deus fala para nós não nos calar. Enviar e fazer a vontade de Deus, não é eu ir para a África. Quem sabe um dia eu vou, né? Aleluia. É aqui mesmo, irmãos. É para os nossos. Aleluia. Então, eles são rebeldes, né? Eles são obstinados, mas nós somos convictos do poder de Deus. Aleluia. E nós profetizamos aqui sempre, todos os cultos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E nós não podemos crer, ou deixar de crer. Nós temos que viver e crer que Deus vai fazer. No momento certo, né? Aleluia. Quer ouça ou quer deixe de ouvir, as casas rebeldes hão de saber que esteve ali um profeta. O filho do homem, não temas. Não temas, nem temas as palavras. Quer dizer, às vezes se levantam contra, né? Tem muitos, eu já ouvi várias pessoas. Depois que você ficou crente, você ficou, né? Habitolada, né? Ficou diferente, né? Só quer viver na igreja. Aleluia. Falando nisso, irmãos, uma vez eu passei por algo. E a pessoa entrou dentro da minha casa. Foi lá para conversar, né? Mas entrou dentro da minha casa e disse assim, onde está o seu Deus? Que Deus não age nessa situação. E a pessoa era macumbeira. Aí disse assim, vai para onde eu estou, que lá você vai ver agir. Aí eu disse, não, eu vou continuar com o meu Deus. Porque isso não aconteceu porque eu quis. Foi, né, um dos filhos meus que fez. Então, eu continuo com o meu Deus. Irmãos, e a pessoa foi embora. Irmãos, passou
um tempo, eu não sei dizer quanto, então eu nem vou falar. O filho dessa pessoa estava com a pessoa dentro do carro, pedindo para mim dar o endereço de algumas irmãs para orar por ela, porque ela estava com câncer. E eu prontamente não só dei, como fui junto na casa de uma irmã e a gente orou. E essa pessoa aceitou Jesus. Aleluia. Essa pessoa chegou aí na nossa igreja, quando era lá na Saturnino. E aí, né, diante de tudo isso, por que você está contando, irmã Ana? Sabe, Deus trazendo à memória o preço que Jesus pagou para que eu e você estivéssemos aqui. Ninguém vai passar. E nós não tínhamos capacidade de passar. Mas tem coisas que você paga o preço. Porque ela morreu salva. O filho dela foi salvo. As duas filhas foram salvas. Aleluia. Quer dizer, tudo tem um preço. Sabe, você às vezes é afrontado e fica perguntando para Deus por quê. Olha as humilhações que Jesus passou. Aleluia. Sabe por que Deus agiu? Porque eu fui afrontada, mas eu não respondi à altura, não pus ela para fora, não xinguei. Aleluia. Eu apenas disse para ela que eu ia continuar com o meu Deus e que eu ia ver Ele agir. E realmente Ele agiu, salvou a vida dela e a família. Aleluia. Às vezes a gente não quer, porque eu, né? A gente fala alguma coisa, às vezes a pessoa acha ruim. Já pensou quando Ezequiel foi falar com esse povo? As coisas que ele não teve que ouvir, porque ó, Deus ainda avisa assim, ó: tu, filho do homem, não temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinho para contigo, e tu habites com escorpião, não temas as suas palavras. Quer dizer, Deus manda eu e você não temer. Nós temos que fazer a obra, falar do amor dele, não importa o que a gente ouça. Porque quem vai agir não sou eu e você, é Deus. A palavra dele diz que a palavra não volta vazia. Então lance a palavra. Sabemos que tem coração duro. Às vezes até na igreja mesmo, irmãos. Por que a pessoa fulana é abençoada e eu não sou? Deus não olha essa aparência de Ana, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi fez tanta coisa errada. Quer dizer, se eu ficar olhando para o teu e você para o meu defeito, nós não vamos para lugar nenhum. Agora Deus olha aqui dentro, né? Às vezes eu sou cheia de defeito, mas quando eu me dobro, né? Porque Ele manda eu levantar, porque assim, irmãos, ou assim, eu tenho que ficar diante dEle. Eu tenho que ficar prostrada diante da presença do Senhor. Porque é quando eu me baixo, quando eu ponho a minha cara no pó, que eu reconheço o poder dEle. Que eu reconheço que eu não sou nada. Que eu reconheço que sem Ele eu não estaria de pé. Às vezes a gente quer, né, que entre uma pessoa na cadeira de roda e você põe a mão e ele se levante. Mas se entrar, eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu fico duvidando do poder de Deus. Eu fico limitando o poder de Deus, sendo que não sou eu que vou agir, é Deus. É Deus que vai trabalhar na nossa vida, é Deus que vai trabalhar
na vida daqueles que estão parados da tua família. É Deus que vai entrar na mente daqueles que não conhecem a Deus. Ora, apresente, aleluia, que como Deus marcou um encontro comigo e com você, aleluia, Ele vai marcar um encontro com eles. Nós não podemos limitar o poder de Deus com a nossa pequena fé, ou com a nossa falta de fé, porque Ele diz assim: se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, só que quando o grão de mostarda, aquela semente bem pequenininha é plantada, irmãos, ela se torna uma árvore bem grande, aleluia, e é isso que Deus quer. Quando Ele fala isso, é este exemplo que Ele quer dar para mim e para você. É bem pequenininha a semente, mas depois de plantada é uma árvore grande, aleluia, e é isso que Deus quer. Deus tem falado muito nesses últimos dias de obediência, aleluia, obedecer a palavra de Deus, aleluia, me pôr de pé e ouvir a voz do Espírito, e deixar com que o Espírito Santo me guie, aleluia, e faça a vontade dEle, aleluia, na minha e na tua vida, aleluia. Põe a tua mão, profetiza sobre a roupa do teu filho, unge a roupa do teu filho, traz para a igreja, sabe, irmão, não desista, não desista. Jesus não desistiu de mim e de você. Naquele momento Ele disse assim: se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, aleluia. Quantas vezes eu falei isso para Jesus? Mas Deus é tão bom, irmãos, tão bom, aleluia, que ali quando eu digo assim, eu não vou mais fazer nada sobre isso, eu não quero mais nem saber, mas aí eu não posso me entregar, aleluia, porque aquele que me chamou, aí Deus lembra: Ana, não foi o homem que te chamou, não foi ninguém que te mostrou uma igreja, tu foi porque eu te chamei, aleluia, e olha quantas coisas eu já fiz. Então quando eu me levanto, irmãos, para me pôr diante de Deus, diante dessa voz que é o Espírito Santo de Deus, é porque eu creio que Ele vai agir. Glória a Deus. Então, não sei o tamanho do seu problema, não sei o tamanho da sua dificuldade, mas Deus diz essa noite para mim e para você: ponha-te de pé, aleluia, e profetize. Aleluia. Quando eu me levanto diante da dificuldade, Deus diz assim: ó, ela não pode fazer, né? Mas ela é minha serva. Aí Jesus diz que eu e você somos o que dele? Amigos. Tem amigo que é mais chegado do que o irmão. Aleluia. Aí o Senhor mostra, aí o Senhor dá a direção. Quando você se acalma, né? Eu me lembro que uns tempos atrás, até o mês passado, né? Eu estava assim, né? Nos nervos, sabe, irmãos? A nossa maior luta é contra a carne, é contra nós mesmos, sabe? Quando você quer agir, aí você não vê solução. Quando você se acalma e põe tudo na mão de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aí Ele diz assim: ah, não, Ana, eu só vou te dar um celular novo, né? Ou eu vou fazer isso. Ele não limita, Ele diz tudo. Tudo Ele fará. Aleluia. Aí, né, como eu falei para os irmãos, que eu ficava questionando a Deus, aí eu disse assim: tá bom, Senhor, então eu quero um sinal. Aí Deus deu. Quer dizer, eu obedeci, entrei na perfumaria sem saber de nada, mas aí, né, Deus agiu na vida da moça. Eu espero que ela aceite vir aqui, aleluia, né, porque já falei de Jesus, ela já aceitou, agora eu vou fazer o convite para vir para a igreja, né, aleluia. Aí eu, glória, fiquei toda feliz,
Sabe, irmão, porque eu pedi um sinal se Ele era na minha vida e se Ele ainda tinha obra comigo. Aleluia. Porque a gente acha que para Deus trabalhar na vida a gente não tem problema. Ou então a gente quer que, Deus resolva todos os nossos problemas, né? E quero ver aqui só contar a bênção. Aleluia. E não é. Aleluia. Paulo, quando era Saulo, ele era grande. Né? O nome, ele era, né? O Bambambam. Depois de Paulo, cada vez ele ia diminuindo mais e reconhecendo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E ali ele não foi fazer a obra porque ele não era perseguido. Né, irmãos? Ele não foi fazer a obra porque, né, ficou tudo bem. Que já que Jesus marcou o encontro com ele, né, não ia acontecer nada. Mas porque ele era perseverante naquilo que ele fazia. Aleluia. Eu não posso não, Senhor. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Então agora tudo que o Senhor falar eu vou fazer. Irmãos, me ajudem em oração, né? Porque como Isaías, né, que diz: eis-me aqui. Os irmãos sabem que é difícil. Aleluia. Aí o Senhor pôs algo no meu coração, irmãos, que eu vou compartilhar com a igreja. Orar por todos que vêm aqui na frente, por todos que estão na frente de trabalho, porque grande é a luta. Aleluia. Grande é os ataques, né? Eu tenho às vezes, irmão, acordado à noite. Outro dia eu acordei à noite, né? A pastora até já contou aqui de que ela já passou por isso, que alguém assim sentou em cima de mim assim, tampou minha respiração, tudo. E eu fiquei, não, agora eu vou. Aí eu, Jesus, até que aquilo saiu. Então a gente sofre ataque. Aleluia. Então, assim, irmãos, quem está na frente de trabalho, pastores, todos são carentes das nossas orações. Aleluia. Aí o Senhor tem me despertado, eu levanto, oro, apresento todo mundo. Mas aí o sono não vem, mas eu continuo lá. Porque aí, quando não vem nenhuma palavra, eu ouço a voz de Deus. Aleluia. Quando você for orar que não tem nenhuma palavra, continue ali. Porque tem hora que Deus quer falar com a gente. E aí não é pôr um monte de problema diante de Deus, né? Você não vai ouvir Deus falar. É no silêncio. Aleluia. Então Deus manda a igreja, né? E eu também, nos pôr de pé, que Ele fala conosco. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar, né, esta palavra no coração de vocês. Neste momento que a igreja se levante, aleluia, e ministre na vida do irmão que está do seu lado. Põe-te de pé, aleluia, tipo, que eu falarei contigo, aleluia. Então, Deus faz, né, aleluia, na minha e na tua vida. Deus maravilhoso e santo, neste momento, Senhor, eu apresento, Pai, a tua igreja. Senhor, que o Senhor venha, Pai, aleluia, através da tua palavra, nos encorajar, nos fortalecer, nos levantar, Senhor, para fazer a tua obra, ouvir a tua voz, fazer o teu querer, aleluia, Deus, obedecer, Pai. Espírito Santo de Deus, entra na vida dos nossos familiares, vai de encontro, vai, Senhor, de encontro àqueles, Senhor, que estão, Pai, com problemas, Pai, espiritual, problemas, Pai, financeiro, problemas, Pai, aleluia, familiares. Entra na vida, Senhor, das famílias. Deus, vai repreendendo, Pai, toda perseguição maligna do inimigo, aleluia, que tem, Senhor, todo espírito de cegueira, aleluia. Tira, Senhor, o tampão, Senhor, dos olhos, dos ouvidos, dos nossos familiares.
Pai, que nós viemos, Senhor, profetizar, aleluia, e eles ouvir o que diz o Senhor, aleluia. Pai, trabalha, papai. Nós sabemos, Pai, que nós não queremos que chegue aquele dia e eles não estejam lá. Entra com cura, entra com libertação. Nós estamos aqui porque precisamos e somos carentes de Ti, da Tua presença. Para mim, Senhor, seguir em frente, eu necessito, Senhor, de Ti. Nos sustenta, nos guarda, nos livra, aleluia, e fortalece, Senhor, a cada um de nós, aleluia. E vai, Senhor, estamos no meio da semana, Pai, e que o Senhor abençoa, Pai, aleluia, cada um de nós, em nome de Jesus, amém. As palmas louvam o Senhor Jesus.